Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do QC no YouTube. O canal, você sabe, né? Você pode estudar de graça todos os dias da semana, 24 horas por dia, se você quiser, porque as aulas ficam gravadas de segunda a segunda. É só escolher o seu concurso e montar a sua agenda de acordo com a disponibilidade que nós colocamos aí nas redes sociais para vocês, de acordo com o curso que você escolher. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ariadne e ensino Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, aqui no Que Concursos. Lembrando, gente, que se vocês quiserem aprofundar o conhecimento, se vocês quiserem aprofundar o conhecimento em algum concurso específico que vocês estejam almejando aí tomar posse um dia, né, muito em breve, se Deus quiser, é só ir lá na plataforma do QC, colocar o meu cupom de desconto e adquirir o curso aí mais barato ainda, além dos descontos que você encontra no site, que já são ótimos. Usando o meu cupom ARI5, você consegue aí mais descontos em cima daqueles já disponibilizados no site. Pessoal, hoje a aula é sobre salário mínimo, garantias e redutibilidade salarial. É uma continuação das aulas anteriores para o concurso de AFT, Auditor Fiscal do Trabalho. Esse concurso aí que é quentíssimo, né, gente? Pô, mais de 900 vagas, que serão abertas aí. Então, é uma baita oportunidade para quem quer atingir aí a sua estabilidade financeira, a sua paz de espírito, porque nada paga a nossa paz de espírito, não é verdade? Porque os salários vão atingir aí mais ou menos 30 mil reais por mês, né? Então é uma baita oportunidade para quem aí quer mudar de vida, tá bom? Bom, vamos então para a nossa aula. Eu antes vou deixar aqui o meu contato para vocês. Para quem quiser aí me adicionar nas redes sociais, Ariadne_DZ, tá aparecendo aqui para vocês. A minha carinha não vai ficar aqui na tela hoje porque deu um pequeno problema, mas isso não a gente vai continuar a aula normalmente, tá bom, gente? Beleza? Então, a gente vai falar hoje sobre o salário mínimo e a redutibilidade salarial, entre outros temas também. Pessoal, para a gente começar então, a gente vai dar um pequeno conceito aqui de salário. Então, acompanha comigo na tela, vamos lá. Olha só, então o conceito de salário é a contraprestação que o empregador paga ao empregado pelo trabalho realizado. É a principal fonte de sustento, né, para a maioria das pessoas e é essencial nas relações de trabalho. Como que o salário, então, pode ser fixado? Olha só, o salário ele pode ser fixado no momento da admissão do empregado, né? Ou quando há negociações salariais. É importante respeitar as leis trabalhistas ao definir o valor do salário, assim como a época de seu pagamento também. A gente vai tentar adentrar muito profundamente esse tema aqui na aula hoje, tá bom? E aí a gente vai ter também, além disso, as formas de remuneração, como é que a gente vai, esse salário pode ser pago ao empregado. A gente vai falar também sobre a irredutibilidade salarial, que é esse princípio tão famoso aqui na seara trabalhista, né? Quais os tipos de salários que podem ser pagos, né? E a gente vai falar sobre o ajuste do valor do salário, para que serve esse reajuste, ajuste e reajuste também, né? Diferença de reajuste para aumento salarial. E a gente vai falar sobre as limitações ao valor do salário mínimo também, os normativos sindicais e jurisdicionais também, beleza? Então vai ser uma aula assim bem ampla. Essa estrutura vai abordar então de forma bem abrangente o salário mínimo, a irredutibilidade salarial e as várias formas de remuneração no direito do trabalho, que vai proporcionar para a gente uma compreensão bem sólida desses conceitos, tá? Para você gabaritar na prova. Depois, claro, como a gente sempre costuma fazer, a gente vai aí fazer questões também. Então, a gente vai desenvolver agora, com bastante detalhe, a questão do salário mínimo, tá? Salário mínimo, só para a gente começar aqui, é a contraprestação mínima em utilidades ou em dinheiro
devida e paga diretamente pelo empregador ao seu empregado, né? Por uma jornada aí normal de trabalho, conforme a gente consegue verificar lá no artigo 76 da CLT, certo? E a Constituição Federal, ela também traz para a gente um apontamento lá no artigo 7º, inciso 4º, que fala o quê? Que esse artigo 7º exige que o salário mínimo seja fixado aí em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Esse conceito é lindo na teoria, né? Mas sabemos que na prática ele é um pouco difícil de ser aplicado, né, gente? Porque o salário mínimo tem que abranger muitas necessidades do trabalhador, e sendo mínimo, a gente sabe que muitas vezes ele não atinge essa finalidade constitucional na sua plenitude, né? Eu me lembro que quando eu era funcionária da Caixa Econômica Federal, nos idos de 2002, 2003, né? Eu recebia muitos clientes que recebiam o salário mínimo, né? Percebiam o salário mínimo, e esses clientes mais humildes, né? Eles tinham que sustentar às vezes 6, 7 filhos com esse mínimo, né? Então é bem complicado a gente falar em um mínimo quando o salário é composto apenas de um salário mínimo, né? Mas é uma garantia para que haja aí um patamar mínimo civilizatório para a pessoa. A gente vai ter a possibilidade de reduzir esse salário mínimo, mas são ocasiões muito específicas, porque o mínimo é justamente para assegurar aí essas necessidades básicas do trabalhador, beleza? Gente, o salário mínimo ele tem algumas classificações também. As classificações podem ser feitas de acordo com as características do salário mínimo. Então, olha só, a gente tem o salário mínimo vital de índole material. É uma classificação doutrinária. Como a sua prova tem uma certa profundidade e também vai ter uma parte escrita dissertativa, é bom que a gente tenha esses conceitos. Então, vamos lá. Esse salário mínimo tem algumas classificações. Então, pode ser salário mínimo vital de índole material. O que é isso? Ele atende apenas às necessidades materiais do trabalhador. Por exemplo, alimentação, moradia, né, transporte. O trabalhador, ele recebe um salário que permite comprar, por exemplo, alimentos básicos, né? A gente está falando de alimentação. Arroz, feijão, legumes, carne. Mas ele não possui renda suficiente para atividades de lazer ou mesmo para economizar com esse mínimo. Outro fator que eu falei, moradia. Então, o trabalhador recebe o salário que vai permitir pagar o aluguel, né? De um pequeno apartamento, uma pequena casinha, uma área de baixo custo, mas ele não pode arcar com despesas extras, por exemplo, viagem, educação, né? Uma educação adicional, um curso, por exemplo, que não esteja na grade básica lá da escola, né? Ou mesmo transporte. O trabalhador ele recebe esse salário que apenas cobre as despesas de transporte para ir e voltar do seu trabalho, mas ele não permite a ele que, por exemplo, ele tenha um carro próprio, ou então ele possa usar o transporte público para outros fins que não ir e vir do trabalho, beleza? Uma outra classificação é quanto o salário mínimo vital de índole pessoal. O que é isso? Esse salário vai atender às necessidades materiais e espirituais do trabalhador, né? Então, por exemplo, educação. O trabalhador ele vai receber um salário que não apenas cubra suas necessidades materiais, como alimentação e moradia que a gente já viu, mas também permita que ele pague por aulas de música, cursos de idiomas, né? Ou qualquer outra atividade educacional que ele queira, né? Que ele valorize, tá? Outra hipótese, lazer, né? Capacidade para sair de sair para jantar fora de vez em quando, fazer viagens de vez em quando, né? Ou participar aí de atividades de entretenimento. E também nessa classificação de salário mínimo vital de índole pessoal, a gente pode colocar aí a saúde, né, como um denominador. Esse trabalhador que recebe um salário,
esse salário não cobre apenas os custos básicos de cuidados médicos, mas também permite a ele investir em serviços de saúde adicionais, né? Por exemplo, um plano de saúde, um plano de saúde que tem uma maior cobertura, um pouco melhor, né? Além daquele oferecido pelo governo. E a gente tem uma terceira classificação, que é o salário mínimo familiar. Ele vai ter que atender às necessidades materiais e pessoais do trabalhador e de sua família, não só do trabalhador, portanto. Por exemplo, com alimentação e moradia da família, né? Ele não vai atender somente as necessidades básicas dele, materiais e pessoais, mas também vai cobrir as necessidades da família em termos de alimentação e moradia. Educação dos filhos, né? O trabalhador vai receber aí um salário que permite que seus filhos frequentem escolas de qualidade, né? E tenham acesso a materiais adicionais, por exemplo, aulas particulares, né? Se for necessário. E tem que cobrir aí também o bem-estar da família, com atividades de lazer, né? Atividades que cuidem da saúde da família e tenham uma vida confortável e equilibrada aí em todos os aspectos, tá? A gente tem também uma legislação e uma unificação do salário mínimo. A legislação brasileira prevê a unificação do salário mínimo em todo o país, né? Inicialmente, houve aí valores diferenciados por região, mas a unificação ocorreu em 1986 e tornou o valor do salário mínimo igual em todo o território nacional, tá? Aí a gente tem aí as formas de fixação do salário mínimo. Acompanha na tela comigo. A gente vai ter aí as formas de remuneração, mas as de fixação também. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide para vocês. Não, deixa eu colocar aqui nesse primeiro aqui. As formas de fixação, então. Até coloquei, né, como fixa o salário mínimo, que é o salário, na verdade, na admissão do empregado ou em negociações salariais. Mas a gente tem aí as formas de fixação no seguinte termo: o salário mínimo ele pode ser fixado por dia, por hora, semana, quinzena ou mês, desde que respeite aí o valor mínimo por hora e por dia. A gente tem aí também os pisos salariais. Os pisos salariais, aqui, achei. Limitações ao valor do salário mínimo. Vamos chegar mais pra frente, mas eu já vou deixar esse slide para vocês. Então, olha só, a gente tem pisos salariais profissionais, né? Por exemplo, algumas categorias de empregados têm seus salários fixados por lei, o que impede que o empregador pague menos do que o valor estipulado, aquele valor estipulado por lei, tá? Por exemplo, a gente tem médicos, engenheiros, técnicos em radiologia, entre outros, que têm aí salários fixados na lei, portanto, beleza? A gente tem a constitucionalidade das leis que estabelecem os pisos salariais, que são frequentemente, aliás, a constitucionalidade é frequentemente debatida, mas a jurisprudência e os entendimentos variam muito. Algumas leis de pisos profissionais são aceitas desde que não indexem ao salário mínimo. Vocês lembram aqui da súmula vinculante 4 do STF? Essa súmula, anota aí no seu material, ela diz o seguinte, que salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado e nem ser substituído por decisão judicial, tá? A gente tem também o salário mínimo profissional relativo. O que é isso? Em algumas situações excepcionais, certos órgãos da administração pública podem receber a competência para estabelecer salários mínimos profissionais para categorias específicas. Você quer ver um exemplo? Vem aqui comigo. Olha só. A gente tem os exemplos dos médicos residentes. Em alguns países, por exemplo, como o Brasil, existe um salário mínimo profissional relativo para médicos residentes. O governo ele estabelece um mínimo que os hospitais e as instituições de saúde devem pagar para os médicos que estão em treinamento, para eles se tornarem especialistas. Esse valor ele pode ser regulamentado por um órgão específico da saúde.
A gente tem o caso também dos professores universitários. Em determinados estados ou regiões, as universidades públicas podem ter a autoridade para definir um salário, né? Um salário mínimo profissional para esses professores. Isso garante que esses profissionais, gente, recebam um salário mínimo estabelecido pelo governo ou pela instituição, independentemente das variações de mercado. A gente tem um exemplo dos engenheiros também, né, em empresas estatais, por exemplo. Em algumas empresas estatais mesmo, como empresas de energia ou infraestrutura, os engenheiros podem ter um salário mínimo profissional relativo estabelecido por um órgão regulador governamental mesmo. Isso assegura que esses engenheiros eles recebam um pagamento mínimo justo, né, pelo seu trabalho, considerando aí a natureza estratégica das funções que eles vão exercer nessa empresa. E temos, por fim, o exemplo dos advogados públicos, né? Em certos países, os advogados que trabalham para órgãos públicos, empresas públicas, por exemplo, eles podem ter um salário aí mínimo profissional relativo à categoria deles, definido pelo governo. Isso ajuda a atrair mais talentos para o serviço público, né? E garantir que esses profissionais sejam remunerados de forma adequada, né? E digna, na verdade. Temos aí salário mínimo normativo sindical. A fixação do piso salarial profissional também pode ocorrer por meio de acordos coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas, né? Nesses casos, apenas os empregados abrangidos por essas normas são obrigados a respeitar os valores acordados, né? Aliás, apenas os empregadores, né, que abrangidos por essas normas, porque eles têm que participar aí da negociação coletiva. Se ele não participar, ele não pode ser implicado aí, não pode ser obrigado a pagar aquele salário, ele tem que ter participado, tá? Agora, nós temos aqui algumas limitações, né, como a gente já viu. Por exemplo, o salário mínimo em todas as suas formas de fixação, para que ele seja fixado, na verdade, ele deve ser respeitado independentemente de características pessoais dos empregados, né, como cor, raça, idade, sexo, religião. A gente vê no nosso dia a dia, tem muita discrepância salarial por conta dessas características pessoais. Não adianta falar que não tem. Nós temos estatísticas, né, que demonstram isso pra gente. Então, por eu ser mulher, eu ganho menos do que um homem ocupando o mesmo cargo. Por eu ter uma cor diferente, né, por eu acreditar numa religião diferente. Tudo isso existe, gente. É a realidade, tá? E aí a Constituição tem alguns princípios lá, algumas normas que vedam essa discriminação. Mas até a gente chegar num patamar que isso seja tornado um equivalente para todo mundo, né, equitativo para todo mundo, ainda vai bastante chão aí pela frente, tá? Gente, a gente tem o pagamento proporcional ao tempo trabalhado também. O pagamento proporcional é permitido para empregados que não atinjam a jornada máxima legal, desde que seja acordado entre as partes e respeite o valor mínimo por hora e por dia, tá? A gente tem exceção para os funcionários, os empregados públicos, porque os empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional, que trabalhem menos de 4 horas semanais, eles têm direito ao salário mínimo mesmo que a sua jornada seja reduzida, tá? Temos a diferença aí entre salário mínimo e contrato a tempo parcial. Contrato por tempo parcial, para quem não lembra, está lá no artigo 58A da CLT. Ele permite a redução proporcional do salário de acordo com a jornada de trabalho, desde que respeitados aí os requisitos legais. Lembra dos requisitos legais do 58A? Primeiro, né, o contrato a tempo parcial. O que é esse contrato de trabalho em regime de tempo parcial? É aquele que tem duração de 30 horas semanais, não pode exceder a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou aquele que tem a duração de 26 horas semanais,
podendo acrescentar aí até 6 horas suplementares na semana. Quais são as condições, então? Esse salário que tem que ser pago para os trabalhadores sob esse regime de tempo parcial tem que ser proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem as mesmas funções em tempo integral. O que isso quer dizer? Quer dizer que se, por exemplo, o cara está trabalhando em tempo parcial, ele pode receber, e ele recebe, se ele trabalhasse numa jornada integral recebendo o mínimo, ele poderia receber abaixo do mínimo caso ele trabalhasse menos horas, né, de quem trabalha numa jornada normal. Essa é uma exceção, portanto, tá bom? Então, como ele faz isso? Para os atuais empregados, essa adoção de regime de tempo parcial vai ser feita mediante opção manifestada perante a empresa, tá? E aí, isso tem que vir também em instrumento coletivo, né? Oriundo aí de uma negociação coletiva, portanto. Beleza, gente? Então, vamos lá para o slide, tá? A gente tem as formas de remuneração também, né? Vamos falar, eu dei uma invertida aqui no slide, mas a gente dá uma voltadinha. Então, a gente tem as formas de remuneração, né? Do salário. Como é que pode ser feito esse salário? Essa remuneração? Coloquei para vocês, ó. O salário pode ser pago por unidade de tempo. O salário é baseado no tempo em que o empregado trabalha ou ele fica à disposição do empregador. Por exemplo, salário por hora, por dia, semana, quinzena e mês, tá? A gente tem o salário por unidade de obra. Essa remuneração ela está relacionada à quantidade de trabalho produzido e não ao tempo despendido, tá? Por unidade de obra, portanto. Isso incentiva a produtividade e pode incluir comissões ou pagamentos por peça produzida, tá? Eu coloquei uma observação aqui que vocês estão vendo, que é com relação à irredutibilidade salarial. Essa irredutibilidade está no artigo 483G da CLT, tá? Esse artigo 483A, linha G, protege os empregados que recebem salário por unidade de obra. Por quê? Porque as reduções drásticas no trabalho que afetam o salário podem resultar na rescisão por justa causa. Vocês estão lembrados disso? Pois é. Então, grave esse artigo 483G da CLT. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só falar uma coisa. O material das nossas aulas ficam disponibilizados aqui no link abaixo do vídeo, tá? Tem um link, esse link vai levar vocês para uma pastinha, e aí vocês procuram pelo meu nome, né? E pela data da aula também, o horário da aula, tá? Beleza? 18 horas, quinta-feira. E aí vocês acessam todo o material de todas as aulas aqui referentes ao curso de AFT. Não se esqueçam também de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que também está estudando para esse concurso. Vamos nos ajudar, né, gente? Certo? Beleza, continuando aqui. Então, a gente tem aí o salário por tarefa, ou também chamado salário-tarefa. É o salário por tarefa. Ele combina uma parte fixa com a produção mesmo do serviço, tá? Permite isso que o empregado atinja uma meta, né, e encerre o trabalho antes do expediente ou continue trabalhando para ganhos adicionais. Salário por tarefa ou salário-tarefa. E temos aí, por fim, o salário-prêmio. Salário-prêmio, gente, é diferente da participação nos lucros. É uma gratificação ocasional. A gente chama de prêmios, né? É uma gratificação ocasional. Ela se baseia em lucros, produção individual ou coletiva e não possui natureza salarial, tá? Então aqui, ó, cuidado, tá? Não possui natureza salarial. Ah, mas por que você falou então que ele chama de salário prêmio? Porque se convencionou a chamar assim, mas na verdade é um prêmio, são aquelas bonificações, né? É uma gratificação que acontece quando o empregado extrapola
a sua produção, né? Extrapola aí o seu rendimento no trabalho ocasionalmente. Então ela não entra como cômputo de salário aqui. Beleza? Certo? Gente, a gente já falou, né, das obrigações de reajuste, de aumento do salário. Então, a gente tem as leis de política salarial que tratam disso, né? A gente tem aí o salário mínimo, que ele é aumentado também anualmente. Então, a gente tem as normas coletivas que fazem o reajuste. Mas vem cá, deixa eu falar. Esse valor de salário, ele é definido, o valor do salário, a gente sabe que ele é definido na admissão do empregado, né? E para que serve então um reajuste salarial? Para que serve um reajuste salarial? Vem comigo. Opa. O reajuste salarial, gente, ele serve para manter o poder aquisitivo do empregado. Para manter o poder aquisitivo do empregado, claro. Qual que é a diferença, então? Teria diferença de reajuste salarial para aumento salarial? Qual que é essa diferença? O aumento salarial é uma majoração real do salário, enquanto que o reajuste é para manter o poder aquisitivo do empregado, né? Ele tem que manter esse poder aquisitivo, senão acaba perdendo o valor o próprio salário, né? E a gente tem aí algumas situações de obrigação de reajuste, como nós vimos. Então, o empregador, ele é obrigado a reajustar ou aumentar os salários em casos específicos, né? Naqueles casos que vimos aí, política salarial, salário mínimo e normas coletivas. O empregador é obrigado a aumentar o salário, a reajustar o salário e aumentá-lo nesses casos, tá? Mas a gente tem, claro, as limitações ao valor do salário mínimo. A gente tem as limitações legais, por exemplo, como o salário mínimo nacional e os pisos profissionais, que já falamos também. E além disso, podem existir pisos estabelecidos em nível estadual ou regional também. A gente tem os normativos sindicais e jurisdicionais que dizem para a gente que os pisos podem também ser estabelecidos por meio de acordo, convenção coletiva ou sentenças normativas e vão determinar aí valores específicos para cada categoria de trabalhador, tá? É isso, gente. Basicamente, falamos tudo sobre o salário mínimo, tá bom? E as formas de que eles vão se apresentar aí pra gente. Coloquei aí os salários normativos, né? Acordo, convenção coletiva de trabalho e sentenças normativas, que são formas aí de fixar o salário normativo de determinada categoria também. Esse material está disponível para vocês. Vamos falar um pouquinho da irredutibilidade salarial? A irredutibilidade, gente, é uma forma de garantia salarial, tá? É uma forma de garantia e o fundamento está no 468 da CLT e artigo 7º, 6º da Constituição Federal. Esses artigos são muito, muito, muito importantes, muito mesmo. Então vocês deem uma olhada, tá? Eles caem ipsis literis na prova. Então vamos dar uma olhada junto aqui, ó. 468 fala o seguinte: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Esse princípio da irredutibilidade salarial já foi visto na aula de princípios também, que está aqui no nosso curso, tá? Para o concurso do AFT. Se você não assistiu essa aula, vai dar uma procurada aqui no YouTube, tá? Tem duas aulas, inclusive, de princípios, tá, gente? Vocês podem ver as duas, é uma continuidade da outra, parte 1 e parte 2. Procurem aqui, e se vocês não encontrarem no YouTube, porque tem muitas aulas aqui no YouTube, vocês podem ir lá na plataforma do QC também. Lá tem um item falando assim, aulas ao vivo. Clica nesse item logo na página inicial, e aí você procura por curso AFT, e aí vão aparecer todas as aulas referentes ao concurso do AFT, inclusive essas duas de princípios que eu gravei para vocês, tá? Inclusive foi ao vivo, beleza? Certo. Então, o 468 é o fundamento para o princípio da irredutibilidade salarial, tá? Não pode alterar aí as condições do contrato, a não ser por mútuo consentimento, e mesmo assim, desde que não resultem
prejuízos ao empregado, porque se resultar prejuízo, ela vai ser nula, essa cláusula, tá bom? Tá vendo que ele chama de garantia? Ele chama de garantia. Então, a irredutibilidade salarial é uma garantia para o empregado. Outro fundamento legal está lá no 7º, inciso 6º da Constituição Federal. O caput do 7º fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, sempre pensando em melhoria de condição social, tá bom, gente? Muito importante. A irredutibilidade do salário, tá vendo? Salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso aqui é uma exceção que você vai levar para toda a sua vida, tá? Toda a sua vida de concurseiro, né? E toda a sua vida prática também, viu, gente? Porque é uma exceção que a gente vai ver que a reforma trabalhista acabou modificando um pouquinho, tá? Isso daí. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse princípio da irredutibilidade. Pessoal, esse princípio da irredutibilidade salarial é, portanto, como a gente acabou de ver, um direito que fundamental, né? Um direito fundamental para o trabalhador. E ele está baseado aí não apenas no princípio da proteção, que a gente já viu, mas também na força vinculante dos contratos, né? Qualquer modificação que prejudique o trabalhador vai ser nula de pleno direito, conforme aqui o 468 que a gente acabou de ver. Isso significa que tanto a mudança no valor quanto na forma de pagamento do salário, se for prejudicial para o trabalhador, é proibida. Se for prejudicial, vai ser proibida. A Constituição, ela permite a redução salarial, né, no 7º, 6º, somente mediante acordo ou convenção coletiva. É importante que a gente frise aqui que a irredutibilidade se aplica ao salário, não à remuneração. Isso é pegadinha de concurso, tá? Porque a remuneração inclui salário mais gorjetas. Então, a irredutibilidade se aplica ao salário e não à remuneração, beleza? Quando a gente reduz o valor nominal do salário, a gente diz que essa redução é uma redução direta. Ela vai ser indireta quando? Quando afetar o valor numérico do salário, por meio de mudanças na jornada, por exemplo, ou na quantidade de trabalho mesmo, né? Para aqueles que são pagos por unidade de obra. Beleza? Nesse caso, o empregado ele pode recorrer à rescisão indireta, conforme o artigo 83G da CLT, e a linha G, que acabamos de ver. Mas, gente, a empresa ela tem que estar saudável para poder contribuir para a manutenção dos empregos e a estabilidade econômica, claro, né? Por isso que o legislador constitucional permitiu a redução salarial, desde que ela seja feita por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso faz parte do que a gente chama de flexibilização da legislação trabalhista. A gente tem várias formas de flexibilizar a legislação trabalhista. Por exemplo, a gente tem a flexibilidade chamada de flexibilidade funcional. Permite que a empresa adapte o seu pessoal a novas tarefas ou até a novos métodos de produção. A gente tem a flexibilidade salarial, que vai vincular os salários à produtividade. A gente tem uma flexibilização chamada flexibilização numérica. Ela permite ajustar força de trabalho com demanda da empresa. Tá? Então, a gente pode flexibilizar de várias formas. E a flexibilização pode ser unilateral, né, que é aquela imposta pelo empregador, ou por uma autoridade pública também. Ou ela pode ser até negociada com o sindicato também, tá? A gente tem uma lei, que é a Lei 4.923 de 65. Essa lei ela já previa a possibilidade de redução salarial em caso de força maior, ou em caso de prejuízos econômicos também que afetassem a empresa.
desde que fosse também feito por meio de convenção ou acordo coletivo por um período limitado, tá? Mas algumas questões interpretativas surgiram em relação a essa lei depois da Constituição de 88, que deu uma bela mudada aí no cenário legislativo. E aí, a gente teve a reforma trabalhista, a Lei 13.467, lá de 2017. Né? Com essa lei da reforma trabalhista, a flexibilização foi muito ampliada. Né? Foi muito ampliada. Isso permitiu aí que as convenções dos acordos coletivos e até acordos individuais reduzissem e tirassem várias vantagens trabalhistas, como a gente sabe, né? Isso acabou dando para os sindicatos uma posição de destaque na negociação coletiva, e as suas normas coletivas passaram a ter prioridade sobre a lei em alguns casos, né? Está lá no artigo 611-A da CLT, é o chamado negociado sobre o legislado, inclusive com aprovação aí do STF a respeito desse tema. Portanto, a questão da redução salarial é bem complexa, né? E envolve a interação entre os direitos dos trabalhadores, a saúde da empresa e as mudanças na legislação trabalhista também. Só que a flexibilização ela desempenha um papel importante nesse contexto, mas é regulamentada por regras específicas, né? E tem que ser feita com muito cuidado para que se garanta aí o equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas, certo? Voltando para o slide agora, vamos falar do último tema aqui da aula, depois a gente faz questões. Última garantia desta aula de hoje, intangibilidade salarial. Olha lá, artigo 7º, 6º, também, mesmo fundamento, mas esse aqui está no artigo 462, que fala diretamente sobre a intangibilidade. E o 462 vai dizer pra gente que ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários. Eu tô grifando isso aqui porque isso aqui cai em prova, tá? O desconto no salário está integralmente relacionado com a intangibilidade salarial e não com a irredutibilidade. Presta muita atenção nisso, tá? Então, ao empregador é vedado efetuar esses descontos no salário, salvo quando esse resultar de adiantamentos, dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Eu não sei se vocês já viram, gente, se alguém aqui já foi CLT, às vezes, tem algumas empresas que fazem adiantamentos de salário. Então, nos primeiros 15 dias, paga uma parte do salário como adiantamento e depois paga o restante e desconta aquilo que foi adiantado, tá? É muito normal ser feito esse pagamento dessa forma. Então, a gente tem aí o 462 que vai falar, vai fundamentar o nosso princípio da intangibilidade salarial, que está intimamente relacionado com descontos no salário. Grave isso para a sua prova, tá bom? Qual que é o interesse tutelado aqui? É a segurança econômica do trabalhador com a manutenção de sua estabilidade econômica. É por isso que o salário é intangível nesse aspecto. Certo, gente? Beleza? Agora, olha só. O empregado, ele está protegido não só dos seus credores, mas também dos credores do empregador. Por exemplo, uma falência, né? E do próprio empregador, que é, em última análise, depositário do salário, né? Porque só é pago no 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Então, isso vai impedir, por exemplo, de ele descontar empréstimos concedidos, os aluguéis, as dívidas civis, etc. Esse princípio da intangibilidade dos salários, lá do artigo 7º, 6º que a gente viu, e o 462, veda qualquer desconto não previsto na lei, tá? Ainda que ele seja autorizado. O interesse maior tutelado, como vimos, então, pelas normas cogentes, né? Visa a segurança econômica do trabalhador e para manter aí sua estabilidade econômica. Não poderia, por exemplo, o empregado viver na incerteza dos valores a serem recebidos, né, a cada mês, porque conta com padrão monetário ajustado para assumir esses compromissos financeiros futuros, né? Mas a jurisprudência, e aqui presta atenção, ela vem aceitando alguns descontos não previstos na lei, desde que sejam autorizados, porque ela entende que são módicos
e seriam proporcionalmente vantajosos aos empregados. E isso não colocaria em risco a estabilidade econômica do trabalhador. Isso está na súmula 362 ou 342 do TST, tá? Então, a súmula 342 do TST, que trata aí justamente dos descontos salariais, diz que esses descontos efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado para serem integrados em, por exemplo, planos de assistência odontológica, médico hospitalar, seguro, previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural, recreativa, associativa de seus trabalhadores, em seu benefício de seus dependentes, não afrontam aí o disposto no 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou outro defeito que vicie o ato jurídico. E aqui presta atenção. Se o empregado entra com uma ação na Justiça do Trabalho, alegando coação, nesse caso, né, algum outro defeito, o ônus da prova é deste empregado, tá? Por quê? Porque a jurisprudência autoriza esses pequenos descontos, certo? Então, eu fui coagido a assinar um acordo com a empresa. Você tem que provar a sua coação, beleza? O ônus da prova é do empregado, nesse caso. E quais que são os descontos, então, permitidos em lei? Gente, a gente tem os adiantamentos, que eu acabei de falar, 462, né? Mas olha, esse adiantamento salarial, ele não pode ser confundido com o empréstimo feito pelo empregador, tá? Sem juros ou com juros. O empréstimo com juros, quando ele é feito pelo empregador, ele não pode ser descontado do salário. Só quando ele é feito na forma de uma antiga lei aí, que era a Lei 10.820, que foi modificada pela 13.172 de 2015, aí nesse caso o patrão, né, o empregador, está autorizado a descontar em folha, mas apesar dessa regra, a gente entende que o empréstimo benéfico ao trabalhador feito pelo patrão, desde que autorizado pelo empregado, né, e claro, feito de forma razoável, ele pode ser descontado diretamente do salário, tá? Mas aí a gente vai entender por benéfico o empréstimo sem juros, em várias parcelas, né? De forma que não ultrapassa aí o percentual autorizado pela lei, tá? Ou se for com juros, aqueles juros muito abaixo do mercado, do valor de mercado, tá? Toda vez que o valor do adiantamento salarial for muito superior ao valor do salário, aí vai caracterizar empréstimo, tá? E a gente tem também aí como descontos permitidos em lei, contribuições previdenciárias, né? Recolhidas pelo empregador, mas devidas pelo empregado. Então, o empregado tem que pagar a previdência social e o empregador está autorizado a descontar isso do salário dele, do holerite dele, para poder enviar para a previdência, né? Tá? A gente tem as contribuições do imposto de renda recolhidas também pela empresa, né? Mas também devidas pelo empregado. Elas são descontadas diretamente na folha de pagamento. A gente tem valores descontados para aquisição de bens para consumo do empregado de sua família, né? Que são aqueles destinados a atender as necessidades normais do trabalhador ou do seu grupo familiar, né? Que tenham aí condições mais vantajosas a preços inferiores do mercado. E a gente também tem como descontos permitidos os descontos de valores em folha de pagamento para pagamento de despesas com plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, desde que o empregado tenha consentido. Desde que o empregado tenha consentido, por escrito, tá? E o plano tenha sido oferecido pelo empregador. E também não pode ser superior a 10% do valor do salário, tá? Pessoal, tá quase acabando. Vamos só terminar essa parte e a gente vai começar a fazer questões. Eu quero só falar mais uma coisa para vocês. A gente tem uma regra para os descontos que não estão previstos em leis e são autorizados pelo empregado. Primeiro, eles devem ser feitos mediante autorização prévia por escrito do empregado. Segundo, eles não podem comprometer a subsistência do empregado. Terceiro, eles devem ser proporcionais e razoáveis, tá? Porque, dessa forma, apesar desse princípio da intangibilidade salarial, existem situações que é permitido efetuar os descontos.
desde que observadas as condições e limites estabelecidos em lei e que haja autorização prévia do empregado. Certo? Entendido até aqui? Então agora a gente vai fazer questões e aí a gente termina. Vamos ver quem tá firme nessa matéria que a gente acabou de ver. Que é bem tranquila, né, gente? Bem tranquila, tá? Vamos lá. Primeira questão. Questão do ano 2019. Caiu no TRT da 10ª região, ó. Eu peguei algumas questões que não são muito estilo CESP, mas peguei umas da CESP também, CESP e Sebrasp, que a gente aposta que vai ser a instituição escolhida para o CNU, inclusive, né? Então, vamos lá. O artigo 7º, 6º da Constituição Federal, de 88, dispõe que um dos direitos conferidos aos trabalhadores urbanos e rurais é a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Essa disposição constitui uma exceção ao princípio da letra A, irrenunciabilidade de direitos, letra B, inalterabilidade contratual lesiva, letra C, primazia da realidade, letra D, indúbio pro operário. E aí, letra A, letra B, letra C ou letra D? Pessoal, o princípio do indúbio pro operário, ele é um princípio que vai presumir, né, fazer presunções favoráveis ao empregado, no caso de dúvida, né, de dúvida. Então não tem muito a ver aqui com a nossa questão, porque ele está falando de irredutibilidade de salário. Primazia da realidade, como a gente viu na outra aula, é aquele princípio que prioriza os fatos em detrimento de documentos, né? Então a gente vai analisar muito mais a realidade fática dos acontecimentos do que os documentos apresentados, porque os documentos podem muito bem ser fraudulentos, né? Podem mascarar a realidade. Primazia da realidade é um princípio que regulamenta essa situação. Agora, gente, ficamos então entre a letra A e a letra B. Será que é irrenunciabilidade de direitos ou inalterabilidade contratual lesiva? O que vocês acham? Ó, então assim, do princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas, surgem outros dois princípios, a irredutibilidade salarial e a intangibilidade salarial. A questão, ela pede pra gente a irredutibilidade salarial, irredutibilidade do salário, tá vendo aqui? A inalterabilidade contratual lesiva, que é o que a banca considerou como correta nesse caso, que é a letra B, veda as alterações contratuais que sejam lesivas ao trabalhador, mesmo que com seu consentimento, tá? Então aqui faria parte da letra da irredutibilidade salarial, tá? Essa inalterabilidade contratual lesiva, beleza? A banca então considerou como correta a letra B. Certo? Próxima questão. Essa aqui é do ano de 2022, ó, da banca CESP-Sebrasp, tá? Então tá mais parecida aí com o que a gente vai ver na nossa prova de auditor fiscal do trabalho. A restrição imposta pelo legislador em relação aos descontos que o empregador pode efetuar nos salários de seus empregados decorre de qual princípio? Lembra que eu falei para vocês decorarem, ó, descontos salariais? Ele está relacionado intimamente a um desses princípios aqui. Quais são? Aliás, qual é o princípio que ele está relacionado? É o princípio da intangibilidade, né, gente? Que eu falei para vocês decorarem, fazerem a associação. Ó, a intangibilidade salarial, ela veda que descontos ilegais e abusivos sejam efetuados pelo empregador no salário, tá? Quem marcou irredutibilidade
Não pode ser por quê? Porque o empregador, o da irredutibilidade salarial diz que o empregador não poderá, por ato unilateral, reduzir o salário do empregado. Mas há essa possibilidade de redução, excepcionalmente, por negociação coletiva, que é o acordo ou a convenção. Então não confunda, falou em desconto, é intangibilidade, beleza? Nossa letra correta aqui é a letra B. Última questão. Ano de 2008, Banca CESP Sebrasp. Caiu na prova de defensor público, hein? Tá pau a pau aí com o nosso concurso de AFT. E aí? Considerando a CLT e a Constituição Federal de 88, julgue os próximos itens. O salário mínimo é nacionalmente unificado e, portanto, não podem os estados da federação estabelecer salários mínimos em seus territórios cujos valores sejam inferiores ao previsto na lei federal que o instituiu. Será que os estados da federação podem estabelecer salários mínimos inferiores ao nacional? Sim ou não? A questão está falando que os estados da federação não podem instituir salários mínimos inferiores ao previsto na lei federal. Pessoal, não vamos confundir salário mínimo com piso salarial aqui, hein? Não vamos fazer essa confusão. O salário mínimo é o nacionalmente unificado, né? Os salários mínimos regionais, eles foram abolidos pela Constituição. O salário nacionalmente unificado não pode ser fixado em valor diferente para cada estado da federação. O que foi autorizado pela Lei Complementar 103 foi o piso salarial estadual. O piso salarial é o menor valor que uma determinada categoria de trabalhadores deve receber, tá? Um dos pontos mais importantes para a gente considerar aqui está incluído no caput do artigo 1º dessa Lei Complementar 103. O piso salarial será devido apenas aos empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo, beleza? Então essa alternativa tá certa. Vamos pintar a bolinha. Pintar a bolinha é uma terapia, hein? E vamos pintar a bolinha de forma certa, hein, gente? Pelo amor de Deus, porque senão vai anular a sua questão se pintar tudo errado. Vocês entenderam aqui por que essa questão está correta? Porque os estados eles podem estabelecer outros salários, mas não menor do que o salário mínimo nacional. Ele pode ser maior, tá? Não pode ser menor. Beleza? Isso aí, gente, olha só, vem cá. Isso era o que eu queria passar para vocês com relação ao salário mínimo e as garantias. Vocês viram como isso é cobrado na prova, tá? Então vamos prestar bem atenção no que a questão tá pedindo. Se concentra, respira fundo, lê a questão pelo menos 2 vezes, tá? E aí você marca a alternativa que você julga aí estar correta, tá, gente? Quero desejar boa prova para vocês. O edital ainda não abriu, mas já estou desejando boa prova, vocês já viram, né? Mas vai dar tudo certo, continuem firme nos estudos. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Instagram, tá? Estou à disposição de vocês. Próxima aula não vai ser semana que vem, vai ser só na outra semana. Mas amanhã teremos aula de Direito do Trabalho novamente, o tema é férias. Então, se você está se preparando para outros concursos trabalhistas também, venha assistir a nossa aula de amanhã, sexta-feira, tá bom? Grande abraço para vocês, eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!